jogos que o Náutico não consegue vencer nos aflitos. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O quanto dificulta na briga do Náutico pelo acesso essa sequência de 5 jogos sem vencer nos aflitos. Aqui é Edson Júnior, repórter do programa Torcida Hits, da Rádio Hits FM. Obrigado. Boa noite, Edson. Edson, é uma estatística que não nos agrada de forma nenhuma. Você tem uma sequência de jogos em casa. Eu não posso falar dos jogos anteriores, né? Foram 2 jogos sob o meu comando, 2 jogos. Esse jogo foi um jogo muito atípico, mas nós precisamos sim voltar a vencer, ser um mandante que tenha imposição, que consiga fazer os pontos, que isso vai ser fundamental dentro do objetivo que a gente tem, que é subir, que é entrar no G4 da competição. Agora, hoje a gente não tem muito o que lamentar não, pelo contexto, pelas consequências do jogo. Eu acho que esse ponto até tem que ser valorizado, mas a gente tem sim que melhorar em todos os aspectos, melhorar nosso ímpeto ofensivo, ser um time com mais construção, se impor mais perante o adversário. Tudo isso a gente precisa evoluir para que o Náutico volte a vencer na competição e com essas vitórias a gente consiga um objetivo que é estar entre o G4, entre os 4 primeiros colocados. Fala, Chamusca, tudo bem? Repórter Paulo de Tarso por aqui da Transamérica. Eu queria falar sobre qualificação de elenco. Você já teve um tempo para analisar e internamente você já discute com a diretoria a chegada de reforços. Eu queria que você pudesse falar, que você pudesse atualizar para a gente como é que está a busca por contratações. E de ontem para hoje surgiu a informação do Júnior Tavares, jogador que estava no Sport, ex-São Paulo, Grêmio, jogou na Itália e em Portugal. Você aprovaria essa contratação? O que você pode falar sobre o Júnior? Claro que ele não está contratado, mas você acha que seria interessante? Agregaria qualidade? Ajudaria você na reta final de Série B, de Campeonato Brasileiro? Obrigado. Boa noite, Paulo de Tarso. Agregaria sim, eu acho sim um nome interessante, jogador com um bom histórico de clubes, está aqui em Recife, né, conhece bem a cidade, o estado, está adaptado, é um jogador que tem qualidade sim, e caso a gente conseguisse contratá-lo, tenho certeza que iria agregar bastante. Em relação à atualização e a minha análise do elenco, é que nós necessitamos em algumas posições a gente contratar, agregar, qualificar um pouco mais, valorizar muito os jogadores que estão aqui hoje no clube, estão lutando, trabalhando, respeitando principalmente o comando e o trabalho, mas a gente precisa e a gente está buscando de uma forma incansável. E eu acho que essa semana a gente já vai ter algumas novidades que são importantes para que a gente tenha um elenco mais consistente, a gente possa ter melhores reposições e possa começar a fazer com que a equipe tenha uma sequência melhor de resultados. Nós conseguimos quebrar uma sequência de 5 resultados negativos, só que agora a gente precisa voltar a vencer, e eu tenho certeza que dentro daquilo que a gente conversou com a diretoria está empenhada, está se esforçando, existe um contexto orçamentário, mas a gente está se virando, cara. Eu estou trabalhando muito com o Ari, com o Diógenes, com o presidente, para que a gente possa trazer alguns jogadores sim, e a gente possa melhorar e fazer com que a nossa equipe seja mais regular, que volte a vencer mais jogos, que tenha mais ímpeto, principalmente na parte ofensiva. Acho que na parte defensiva a gente conseguiu reequilibrar de novo, o time passou por um momento de oscilação, então a gente já conseguiu dar uma reorganizada. O time hoje jogou 60 minutos com um jogador a menos e suportou muito bem, marcou muito bem, com muita entrega, com uma organização boa. O Guarani teve muita dificuldade de entrar, mesmo com um jogador a mais, mas a gente precisa melhorar a nossa fase ofensiva de jogar, e a gente está tentando mudar um pouquinho o perfil. Hoje a gente já fez um gol e saída em contra-ataque, então essa é a ideia. A gente também tem um jogo de transição, e para isso a gente vai precisar sim trazer alguns jogadores para agregar nessa reta final. Bem, boa noite. Hoje mais do que nunca virou um jogo de xadrez, né? Depois da expulsão do Iago Dias. Eu queria
você falasse sobre as mudanças, o que você pensou na entrada do Luiz Henrique também, qual a avaliação da participação dele no segundo tempo e de que forma você pretende utilizar o Álvaro, né? Hoje o Álvaro voltou a ser utilizado, de que forma você pensa em utilizar o atleta daqui para frente? Boa noite, João Vitor, Rádio Jornal. João Vitor, boa noite. Em relação às substituições, quando nós perdemos o Iago, de imediato, a gente faltava alguns minutos ali, né, com os acréscimos, para terminar o primeiro tempo. No momento que a gente perde sempre um jogador, a minha análise é esperar ver como é que a gente pode ajustar sem fazer substituição, até porque eu tinha um tempo no intervalo para poder tomar uma decisão com um pouco mais de tranquilidade. E a gente fez a mexida ali do posicionamento do Jean, colocou ele um pouquinho mais no corredor pelo lado direito e centralizou o Paiva e montou as duas linhas de 4 para que a gente pudesse, com essas duas linhas de 4 aí, fechar bem não só o centro, mas principalmente o jogo de corredor de lado esquerdo, com o Bidu e Júlio César, que é muito forte no Guarani. Conseguimos fazer o gol em uma situação que foi trabalhada durante a semana. A ideia, inclusive, da escalação do Iago era para que a gente pudesse aproveitar as costas ali do Bidu, que é um jogador que joga muito espetado, e quando eles perdem a bola ali na transição, tem sempre um espaço bem interessante. A gente conseguiu analisar, por exemplo, o Botafogo fez gol assim, o Vitória conseguiu criar possibilidades ali também, em cima dessa estratégia. Então, a ideia de usar um atacante mais rápido ali, o Iago Dias, era justamente para a gente ter um jogo de transição ali pelo aquele corredor. A partir do momento que a gente voltou para o intervalo, sentindo que o Guarani ia fazer um jogo de pressão, ia empurrar mais ainda jogadores em nosso campo, a ideia, com a saída do Paiva, foi a gente ter um corredor mais fortalecido. Aí fechamos o centro com Trindade de Javan, primeiro o Haldner, escorregando um pouquinho ali mais pelo lado direito, para fazer a dobra com o Hereda ali, a gente matar o jogo principalmente ofensivo do Bidu ali pelo aquele lado. Só que o Haldner tomou uma pancada na cabeça, acabou tendo que sair. Aí o Luiz Henrique entrou, e depois que o Luiz Henrique entrou, a gente ganhou muito no aspecto de transição também, que ele é um jogador que arrasta bem a bola, entra rápido no campo do adversário, é um volante de origem, mas que já fez a função, e eu já treinei durante a semana, já pensando nele nessa função aí também, no caso de uma necessidade. Então acho que ele entrou muito bem, o Luiz Henrique. O Álvaro, a ideia a priori, pelo tempo de inatividade do atleta, o Álvaro faz 9 e faz corredor também. Mas pelo tempo que ele vem de inatividade, ele vinha muito tempo sem jogar, a gente pensa nesse primeiro momento, utilizar ele um pouquinho mais como 9, até porque a gente está com essa dificuldade, com o Caio ainda fazendo transição em relação à questão clínica e física, a gente só tem um Paiva na posição, então a ideia a priori é utilizar o Álvaro um pouquinho mais. Eu gostei, ele entrou, segurou algumas bolas, ganhou a primeira bola ali, a gente passou a ganhar algumas bolas ali, ele segurou bem. Pelo tempo de inatividade ele vem se dedicando muito nos treinos, então até por merecimento a gente colocou, até para ritmar o jogador, que é um jogador interessante e que pode nos ajudar na sequência do campeonato. As últimas 2 substituições, a do Iago pelo Hereda, foi para aumentar um pouquinho mais a nossa área, que os caras estavam cruzando muita bola dos dois lados, e na bola parada também a gente tem um jogador um pouco mais de estatura, e o Thailson, para a gente ganhar um pouco mais de transição, já que o Jean fisicamente já tinha baixado um pouquinho, e aí a gente teria um jogador com velocidade, Luiz Henrique do lado e o Thailson do outro. Essas foram as ideias das substituições. Chamusca, boa noite, tudo bem? Professor, eu gostaria de saber se o senhor já entendeu o que aconteceu no lance da expulsão do Iago Dias, já houve alguma explicação, o senhor já conversou diretamente com o atleta sobre o assunto, e ainda dentro dessa questão, esse tipo de comportamento, esse tipo de fato, como aconteceu com o Iago Dias, o senhor, com a sua experiência no futebol, entende que é necessária apenas conversa, algum outro tipo de atitude deve ser tomada tanto pela comissão técnica quanto pela diretoria num caso como esse? Obrigado, Vinícius Calado, da CBN Recife. Vinícius, boa noite. Eu conversei sim com um atleta, e conversei inclusive com vários atletas que estavam dentro do campo de jogo. Como a gente fica no banco e o lance foi do lado contrário, fosse aqui mais próximo do banco, talvez eu nem precisasse conversar com o atleta,
que o lance ia acontecer ali na minha frente, seria muito mais fácil de eu fazer a leitura. Mas pelos relatos, eu acho que o árbitro foi muito rigoroso. Não sei por que ele teve essa atitude, até porque a reclamação do atleta não foi direcionada para o árbitro, ele não chegou para o árbitro e deu um palavrão e xingou o árbitro. Foi um lance de dividida que o adversário pegou ele, e no momento da dividida ele xingou, ele deu um palavrão, mas em nenhum momento ele deu um palavrão se dirigindo ao árbitro. E mesmo que ele desse um palavrão, o que mais acontece no campo de jogo é palavrão. O cara expulsar um atleta de futebol porque ele deu um palavrão, não vai acabar jogo, porque os dois times, e várias vezes os jogadores do Guarani também deram palavrão dentro do campo de jogo. Então eu acho que, no máximo, se ele se sentiu ofendido, ele se ofende até muito fácil. Esse árbitro aí é cheio de problema aí em relação a... cara, é difícil até falar com ele, porque ele se acha o dono do espetáculo. Mas eu acho que ele foi extremamente rigoroso, não merecia, e atrapalhou o jogo, e principalmente atrapalhou o Náutico, porque ele fez a gente jogar 60 minutos e uma expulsão totalmente desnecessária. Ele podia, no máximo, chamar atenção verbalmente, dar um cartão amarelo se ele se achou ofendido. Não vi nenhuma intenção do atleta ofendê-lo, na verdade. Isso pelo menos foi o relato dos jogadores, de todos os jogadores aqui no vestiário. Semana passada nós já fomos prejudicados com a expulsão do Vinícius, que também foi uma aberração. Você olha a imagem, como é que você expulsa um jogador em uma condição daquela ali? Dá um cartão vermelho direto. Então, são algumas decisões que têm nos atrapalhado. Perdemos o Vinícius com um jogo hoje muito importante. Perdemos um jogador e jogamos 60 minutos com um jogador a menos. E acho assim, quando o atleta ele falha, comete algum erro, a gente está aqui, inclusive eu sou muito firme em relação a isso. Acho que a gente precisa punir, diretoria, tem que ficar atento, mas essas duas expulsões aí, meu amigo, com todo respeito, nenhuma das duas foram expulsões realmente que os jogadores mereceram ser expulsos. Aí, essa é a minha opinião pelos relatos que eu tive aqui dentro do vestiário e pelo comportamento do árbitro também, que já é bem conhecido em fazer lambança em vários jogos aí do campeonato. Alexandre Neto, do programa Náutico de Coração, da Rádio Tropical FM. Alexandre, boa noite. Você empatar jogando em casa, a gente não vai nunca poder falar que foi um bom resultado, né? O melhor resultado quando você joga em casa, nos seus domínios, é vencer sempre. E ainda mais num campeonato de ponto corrido, onde os 3 pontos têm um peso muito, muito grande, né? Nessa questão da classificação, da tabela. Mas realmente as circunstâncias do jogo fizeram com que a gente tenha que valorizar o ponto que a gente conquistou. Você jogar quase 60 minutos com um jogador a menos contra um time que tem um dos melhores ataques da competição e conseguir abrir e ainda sustentar durante um período, e depois acabamos tomando um gol, mas é para se louvar e valorizar a superação dos atletas, a entrega, e eu acho que esse ponto, como você até falou, e falou bem, olhando para a tabela ali, muitos concorrentes diretos ali tropeçaram nessa rodada. Então a gente tem que valorizar, não comemorar, mas valorizar, porque foi através de muita superação que nós conquistamos esse ponto.